quando não dormimos bem, as nossas capacidades cognitivas decrescem, a nossa capacidade motora está menos alerta, para não falar depois de todos os nossos estados emocionais ou que depois ligam a certas perturbações psicológicas momentâneas ou que se prolongam um bocadinho mais ao longo do tempo, tudo isso é interrelacionado, não é? Ou se aumenta, por Hum. exemplo, uma depressão ou um estado de ansiedade por causa do sono, ou vice-versa, né? Falta do sono, a falta de qualidade do sono também depois vai ter implicações eh, na, na recuperação ou no reequilíbrio emocional que se quer para a pessoa. Então eu penso assim. Olá, Nuno, olá, boa noite. Ou boa tarde aí Olá, para Portugal, não é? Está tudo sim, por bem? aqui ainda. Sim, boa tarde. Por aqui. Aí já anoiteceu então, sim, não Aqui é? já anoiteceu, embora os dias cada vez estejam maiores, como é natural. Mas sim, a Sim. esta hora em que estamos a gravar já não dá para, ainda não dá para ser dia. Mais Pois, que dois mesinhos. Um mesinho ou aí, dois. aí já é uma boa hora para o tema que tu vais trazer hoje, não é? Sim, pelo menos para as crianças. Ou Exato. seja, o tema que eu te sugeri hoje para falarmos é o sono ou o dormir. Uhum. E sim, a esta hora, a hora em que estamos a gravar, as crianças, aqui como aí, hum, começam a pensar na cama ou a ir para a cama. No Sim. caso dos meus filhos, sim, estão agora a ir para a cama, precisamente. E, Uhum. e sim, agora no caso dos adultos, normalmente daqui umas horinhas, não é? Pois, sim, costuma ser. É, mas há uma grande variância, além da variância que existe a nível individual, há também alguma variância a nível, podemos chamar-lhe a nível cultural, porque estas coisas variam não só de país para país, mas principalmente de zona do mundo para zona do mundo. E a Uhum. propósito, uma das razões para que eu tenha resolvido trazer este tema aqui para a nossa discussão hoje é o ter tido acesso ou ter tido acesso, ter lido uma notícia sobre um estudo que de alguma forma foi inovador, porque foi um estudo que se calhar nunca acompanhou as pessoas a dormir ou os seus hábitos de dormir durante tanto tempo, penso que foi cerca de um ano, e o estudo foi realizado por uma empresa finlandesa e outra de Singapura, e portanto acompanha então as pessoas dos 5 continentes, não todas, não é? Por exemplo, na Europa temos quase todos os países, na Uhum. América do Norte também, América do Sul penso que não há nenhum país, em África, a África do Sul, na Ásia há vários países até, contando com a Rússia, mas a Rússia também está incluída na Europa. E pronto, e depois a Oceania, portanto, com a Austrália, Nova Zelândia. E este estudo, portanto, durante esse ano, segue os hábitos de dormir, isto é, as horas de ir para a cama, as horas de acordar, durante a semana e durante o fim de semana, e também a qualidade do mesmo, embora esta qualidade do mesmo seja mais difícil de aferir, porque tem a ver com a qualidade do sono tem a ver com o tempo, ou melhor, o tempo em que as pessoas, quando estão no leito, na cama, realmente estão a dormir com qualidade e não a pensar ou a remoer ou a imaginar Uhum. coisas que, embora, principalmente no caso de imaginar, não seja assim tão mau quanto isso, no caso de remoer já é mau, mas pronto, não corresponde a uma qualidade do sono, no sentido em que, se encararmos o sono pelo seu ciclo
típico, normal, que é já agora o ciclo do sono tem normalmente 4 fases. Há quem às vezes tem-se acesso a informação onde se fala em 5. Pronto, mas eu vou mais pelas 4 fases, em que temos então, como primeira fase, aquela coisa de ir para a cama, de começar a sentir assim um desligar. Ainda estamos a pensar um bocadinho sobre o dia ou sobre alguma coisa, seja o que for, mas pronto, estamos claramente na direção certa, isto é, do sono. Portanto, todo o nosso corpo se prepara para o adormecer. A respiração começa a ficar mais lenta, os músculos começam a relaxar. Ahm, Depois entramos para se calhar para a fase do sono maior, que é a fase 2, em que Uhum. aí sim existe ainda um maior relaxamento, a respiração ainda mais lenta, e onde começam a haver algum trabalho de regeneração, não é? Em que, por exemplo, aspectos da memória, a organização da memória estão a ser de alguma forma realimentados, estão a ser reorganizados, todos esses aspectos. Ah, Há também o- a restauração de do aparelho esquelético ou esquelético-muscular, esqueleto e músculos, alguma Uhum. regeneração dessa parte, onde começam-se também a presenciar algumas ondas delta que depois irão aparecer com mais força na fase 3, que é a chamada onde temos o maior sono profundo. E é uma fase do sono relativamente curta, no ciclo do sono, que já agora tem cerca de 90, 120 minutos, 110 minutos. Portanto, estamos a falar de 1h30, 2 horas. E nesta fase 3, hum, estamos tão embrenhados no sono, portanto, a respiração, os, hum, o aparelho muscular, voluntário e involuntário, está tão em baixo nível, nós estamos tão desligados que nem a música, nem se nos colocassem dentro de uma discoteca, nos Uhum. acordariam, tendencialmente. Pois, Tal é, sim, tal sim. é o nosso empenho no sono nessa altura. E é curiosamente, nessa altura que é introduzida no nosso corpo a chamada hormona de crescimento. Ou Uhum. seja, já se começa a perceber, aliás, já, ao longo do que eu tenho estado a falar, já se percebeu porque é que o sono é tão importante, né? Mas falando em hormona de crescimento, é ainda mais importante dormir e prefazer este tal ciclo do sono. Neste mesmo ciclo do sono, chegamos então à fase 4, que não tem o número 4, mas tem o chamado nome em inglês REM, ou REM, Rapid Eye Movement, ou seja, a fase dos movimentos oculares rápidos. O que é que isto quer dizer? Que os movimentos voluntários, os movimentos do nosso corpo estão completamente inertes, desligados, mas toda a nossa atividade encefalar ou encefálica portanto, nomeada cerebral, está muito, muito ativa portanto, sendo os olhos fazendo parte desta construção toda, a que chamamos cabeça, cérebro, os olhos estão sempre a mexer, estão sempre a mexer, estão sempre a mexer. E aí sim, aí estamos num sono relativamente superficial, e onde também sonhamos. Portanto, os sonhos, além dos sonhos terem aquela ligação que todos nós fazemos à interpretação dos sonhos, não é? Muito característica principalmente da psicanálise, tem também por trás
diversas teorias e diversa investigação, mas há uma parte dessa investigação que põe a hipótese deste sono de movimentos oculares rápidos ser uma preparação para o acordar, né? Para, sim. para a realidade, não é? Uhum. Ahm, Portanto, esta fase REM tem também, portanto, 20, 30 minutos num primeiro ciclo, vá, 1, 2, 3 REM, e depois no segundo ciclo já terá mais tempo, 30, 40 minutos e por aí fora. Portanto, consoante Uhum. o número de ciclos que fizermos numa noite. Portanto, estamos a falar daquelas horas que nós ouvimos como as horas recomendáveis para dormir, são, portanto, grosso modo, 7, não é? É de 7, Uhum. 8. E aí então teríamos cerca de 3, 4 ciclos, não é? 4 Uhum. ciclos de sono, que faria então uma noite descansada e uma noite regeneradora. Pronto, tudo isto para introduzir o tema e o tema é este que naturalmente liga com a saúde mental das pessoas, não é? As pessoas dormindo menos e com menos qualidade têm, portanto, isto é comprovado através de estudos, como também é comprovado através da observação, não é? Portanto, isto é uma coisa que é bastante detetável por observação do outro, mas também por observação própria. Quando não dormimos bem, as nossas capacidades cognitivas decrescem, a nossa capacidade motora está menos alerta, para não falar depois de todos os nossos estados emocionais ou que depois ligam a certas perturbações psicológicas momentâneas ou que se prolongam um bocadinho mais ao longo do tempo, tudo isso é interrelacionado, não é? Ou se aumenta, por exemplo, uma depressão, um estado de ansiedade por causa do sono, ou vice-versa, né? Falta do sono, a falta de qualidade do sono também depois vai ter implicações eh, na, na recuperação ou no reequilíbrio emocional que se quer para a pessoa. Então entra-se assim um bocadinho, às vezes, numa pescada, uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Sim, sim. Pois, fizeste aqui uma introdução assim, muito explicativa, não é, de todas estas questões relacionadas com o sono e desde logo sim, o sono tem uma espécie de uma mecânica, não é, biológica, fisiológica, neurológica, não é, que nós não precisamos tentar controlar. O problema é quando de alguma forma andamos em comportamentos ou atitudes na vida que de alguma forma depois dificultam estas fases naturais do sono, não é? Que elas Uhum, possam ser bem vividas e com os tempos adequados. Portanto, e aí, pois, estava a ouvir pois, e a lembrar-me também de tantas vezes em clínica, nós psicólogos, enfim, acabamos por ouvir pessoas que se queixam, não é, da falta de qualidade ou de quantidade do sono, não é? uhum, Muitas vezes de ambas, falta de quantidade e qualidade do próprio sono. E que isto, pois, não fica ali circunscrito a qualquer coisa que só afeta o sono, afeta a saúde até global, porque sim, realmente o sono tem implicações importantes em termos da saúde. Podemos olhar mais para em termos físicos, dos órgãos, dos diversos órgãos do corpo, ahm, mas também nestas componentes mais relacionadas com a parte mental, emocional, comportamental. A pessoa não dormindo bem não pode acordar propriamente muito bem disposta. Isto se tiver continuado a ser algo clássico, já é quase assim, um problema crónico do sono, não? positivo, sim, Dificilmente acordará com ânimo para enfrentar o dia, para lidar sim. com o dia. E, portanto, depois, muitas vezes pode estar relacionado
uma sintomatologia também mais depressiva depois, ou a contribuir para tal, mas também relacionada com as questões da ansiedade, muitas vezes, com a perturbação da ansiedade, e que pode servir a estas questões como causa, mas também depois como consequência, né? Tal bocadinho entrar no que estavas a dizer. E, portanto, pois, como psicólogo e, de facto, assim também, quando acompanho as pessoas em modo de psicoterapia, como psicoterapeuta, pois eu noto que é mesmo uma necessidade fundamental que importa ser respeitada, até porque é outra experiência do viver, Sim, inclusive é pelos sonhos que a pessoa depois também experiencia, que pode se lembrar, é outro modo de se experimentar a vida e importante, e que não deve ser negligenciado. E parece que muitas pessoas podem, às vezes, considerar que dormir é um desperdício. E às vezes também eu ouço até comentários destes: não, passamos um terço da vida a dormir, que desperdício. sim, Pois, mas se não passarmos esse um terço da vida a dormir as ditas 8 horas, mais ou menos, cerca de um terço da vida humana a dormir, ah, as outras 16 dificilmente correm bem no sentido de bem-estar psicológico. Ah, exatamente, É uma sem dúvida. condição, é uma condição importante, É aí que está a mesmo questão. fundamental, pois, é uma condição mesmo fundamental para que depois aquilo que se chama mais a narrativa de vida, aquilo que a pessoa está a fazer na vida vigil, não é, acordado, possa inclusive a ter sentido. Senão a pessoa anda desorientada, muitas vezes perdida, não é? Com falta de atenção, com Sim, problemas de memória, de concentração, e muitas vezes está relacionado com péssimos hábitos de sono, e desde logo uma das coisas sensíveis que se apercebe é que o próprio horário, uma certa rotina de sono é importante. Se a pessoa sem altera dúvida. muito a hora do dormir, isto já não ajuda muito a que o organismo se predisponha para dormir a uma hora que não está habituado. Se- Sim, e os hábitos também ajudam realmente a regular esta mecânica do próprio sono. Mas se eu for dormir umas vezes às 9 da noite, e no outro dia às 2 da manhã, no outro às 5, vai ser muito difícil que consiga dormir as ditas 8 horas, entre 7 a 9, mais ou menos. 7 já será bom, não é? Pelo menos enquanto adultos, tipicamente um valor já aceitável, mas dificilmente vai correr bem esse sono, até podem ser as 7 horas, mas acordar muitas vezes, sem passar devidamente por essas fases todas que tu descreveste, e portanto, depois haver assim uma necessidade de explicação, isto que tu falaste inicialmente, explicar às pessoas que o sono é realmente fundamental para que a vida da pessoa possa correr bem, e que tem que criar condições favoráveis para isso. E aí passa pelos comportamentos. Não atrapalhar que estas funções naturais associadas ao sono sucedam. Porque há comportamentos que podem ir ao invés ou em oposição àquilo uhum, que favorece o sono. Por exemplo, até os cafés, né? Por exemplo, o consumo de álcool, ou ver filmes intensos, não é? De ação, de terror. Então, de terror, mas há pessoas que, eu gosto tanto de ver um filme de terror, e aí, quando tenho tempo é ver à noite. E depois não consigo dormir muito bem. Pois, sim, realmente, não é assim muito convidativo ao sono, não é? Ver um filme de terror e depois querer dormir descansadamente. Mesmo que até goste daqueles conteúdos, mas que são excitantes, são até preocupantes, tocam em temáticas inclusive de alguma preocupação, não é? E, e não ajuda a essa transição suave para o sono. Ora, se calhar, para te passar aqui a palavra, sim, há também isto, a nossa vida apressada, habitualmente, sim, nesta nossa sociedade, tal como já falámos aqui noutros episódios,
também parece que muitas vezes as pessoas vivem apressadamente na transição para o sono, não é? Desligam o televisor ou os telemóveis e querem logo adormecer. Não há o interruptor do on e off, não é? É importante criar um espaço Ritual. intermédio, não é? Desligar os telemóveis, os computadores, o televisor, se calhar até colocar uma música suave de fundo, se isso facilita, se pode facilitar a pessoa até adormecer, mas reduzir a luminosidade artificial, Tá? começar a criar essa situação que é favorável ao dormir, mas ter ali algum tempo, né? Que seja uns 20 minutos, meia hora, uma hora, Uhum, uhum. e se a pessoa não se permite, ou sente que isso é um tempo também desperdiçado. O problema é que isto depois também muitas vezes afeta o resto da noite e faz com que o sono seja sobressaltado, inquieto, ou até que a pessoa nem consiga adormecer sequer, não é? Exato. Ou acorda à meia da noite e depois não adormeça novamente. Portanto, cuidar, cuidar desse pré-estadio do sono, é assim, associado à primeira fase que tu descreveste, não é? A primeira fase do sono, mas ainda antecedente a essa primeira fase, da pessoa começar-se a preparar para o dormir, não é? Aham. E depois, né, há uma série de coisas que podem ser feitas e que muitas vezes são feitas é ao contrário. Não, quantas pessoas não têm televisores no quarto e veem televisão ou os telemóveis, não é? E, e põem de lado, desligam, mas isto não é facilitador, até a luminosidade azul, não é? Até dos telemóveis. Aquilo é excitante, não contribui para o descanso. Uhum. Então, pelo menos aí uma meia hora ainda devia ser bom estarem afastados. As Claro. pessoas se afastarem desse tipo de tecnologias, dos ecrãs, desde logo, Sim, de modo a fazer essa dita boa preparação para o dormir, né? Mas sem sim, dúvida. Sim. Ah, peço desculpa. Então, no nada. fundo, o que descreves é a necessidade de se preparar, o contexto à nossa volta para irmos para o dormir, vá. Mas o contexto não é a única coisa importante. Portanto, quando falo aqui em contexto, falo em condições externas, não é? A tal redução da luz, assegurarmos que É. estamos com um ambiente calmo e silencioso à volta, que é confortável também para o nosso corpo, temperatura, em termos de temperatura, por exemplo. Mas, tão importante ou mais, eh, o que se passa cá dentro, não é? O que se passa Uhum, cá dentro, ou seja, e estou a falar de cogitações, não é? De pensamentos. E se os pensamentos nos trazem preocupação, nos excitam, nos fazem ir em busca de alguma coisa, ou nos fazem fugir de alguma coisa, então ativamos aquilo que se chama o aparelho simpático, que é pois. todo o aparelho psicofisiológico que da ativação muscular. E isso, Uhum, obviamente, é antinatura. É antinatura para o sono, neste caso. Em vez dos neuroquímicos, como a melatonina, que, entre outros, é o químico que nos prepara para adormecer ou que nos faz adormecer, temos então químicos que disparam o nosso aparelho ahm, ah, simpático, digo eu. O primeiro era o parasimpático, ou seja, o parasimpático é aquele que nos relaxa e o simpático é aquele que nos excita. Se temos algo que nos excita e que nos faz pensar e que nos faz ter preocupação e nos faz ter medo de alguma coisa, se pensamos nisso, claro que é o aparelho simpático que é ativado, claro que é todo o nosso aparelho musculoesquelético que de alguma forma é ativado. Isso é contra a natura para o adormecer. Lá está. Aliás,
toda esta lógica, vá, da ativação versus o relaxamento é também utilizada em várias outras técnicas, nomeadamente da psicologia, mas não só, da psicoterapia, mas não só. Por exemplo, quando falamos de hipnose, cujo nome, o próprio nome tem a ver com um estado de sono, não é? O que vem do grego, tem a ver com sono. O hipnotizar tem a ver com induzir um estado de sono, um estado que se situa ali entre este mundo e o outro, se o outro for o mundo do sono, vá, da falta da não vigília, digamos assim. E aí, o que é que nós temos? Temos induções frásicas, de palavras, de contexto que nos levam para esse estado do sono, o tal hipnotizar, em cujo símbolo maior, embora seja um bocadinho esteja ligado com mitologia, é o tal relógio, não é? Que nos hipnotiza. Portanto, é uma coisa muito monocórdica, muito chata, muito repetitiva. Aliás, não é por acaso que aquele conselho clássico para as pessoas com insónia ou com dificuldade em adormecer é o contar carneiros, não é? Lá está, contar carneiros, não há nada mais chato e mais monótono do que contar carneiros. Ah, Sim. portanto, O aborrecimento provoca sonolência, não é? exatamente, exatamente. E portanto, Muitas vezes, pronto. É. no caso da meditação é a mesma coisa, portanto, a hipnose, a meditação, são Hum, tudo técnicas que procuram reduzir, lá está, a ativação desse aparelho simpático, do que excita, e em vez disso, ativar o parasimpático, que é precisamente o aparelho que nos relaxa. hum, Falaste aí na questão também, afloraste aí tocaste aí no assunto da, da vida emocional e da influência ou da relação que esta tem com a qualidade do sono. Curiosamente, também esta questão do estudo que eu ao início referi, uma das conclusões, ou uma das claras conclusões que se tira é que na Ásia, ah, China, Japão, Coreias, etc., a qualidade do sono e a quantidade de sono é um bocadinho menor do que na Europa, por exemplo, onde a hum, Europa e os Estados Unidos é onde as pessoas dormem mais e com mais qualidade. E não é desprezar o facto de a cultura económica, a cultura de trabalho ser tão valorizada na Ásia. E então, a cultura de vivência económica, ou seja, estar sempre a pensar em finança, em economia, portanto, tudo o que essa área da atividade humana traz em termos de preocupações vai ter influência ehm, no sono das pessoas. Portanto, isto é uma hipótese, não é? Não é uma sim, correlação sim. que é afirmada, mas é uma hipótese, né? Zonas onde a cultura do trabalho, neste aspecto, é mais valorizada, são zonas onde se dorme menos e com menos qualidade. Isto Uhum. terá a sua validade, tem a sua lógica, sem dúvida. Portanto, aqui portanto, ficaria comprovado, lá está, que a excitação emocional, de onde se incluem a preocupação, nomeadamente o receio, o medo, a ansiedade, a angústia, eh, tudo isso são estados emocionais que não facilitam de maneira nenhuma a quantidade e a qualidade de sono, não é? E, Sim. portanto, penso que esta ligação é bastante visível e é bastante clara
juntando todas as variáveis e todos os fatores do que se conhece do sono e das suas correlações com os aspectos psicológicos e emocionais. Sim, sim, até esse estudo que tu falaste, assim, que aponta, ou que sugere, não é, a hipótese de que determinadas zonas do globo, mais relacionadas com a vivência do trabalho, com a importância do trabalho, na Ásia, não é? Por exemplo, no Japão, não é? Há muito essa cultura do trabalho, se fosse, de facto, muito importante, a dignificação da vida humana pelo trabalho, não é? Sim, Também, sim. Ahm, mas, sim, portanto, esta questão, às vezes quando penso nesta temática do sono, ahm, penso em qualquer coisa que também se possa sintetizar o que é isto do dormir em termos universais, que é qual é a evidência que está assim por trás deste fenómeno do dormir em termos psicológicos. Bom, é desligarmos desde logo do mundo físico, da nossa narrativa de vida. Até que ponto aceitamos isso com facilidade, não é? Ou seja, de nos desligarmos das coisas da vida, uhum, vigil, ou se estamos numa atitude muito de tentativa de controle. Quando chegamos a essa fase do dia e parece que não podemos deixar de estar em contacto com as coisas sim, que andamos a fazer na vida. E que isto depois depende, cá está, se a pessoa estiver muito preocupada, ansiosa, a querer controlar tudo e mais alguma coisa, dos seus vários aspectos da vida vigil, isto chega à noite, quanto ao processo do dormir, dificilmente provocará boas condições para o adormecimento, porque é desligar-se disto. Eu, para poder dormir, eu tenho que me desligar de alguma maneira destas temáticas da vida vigil. Tenho que permitir-me isso. Tenho que permitir deixar-me ir para um outro modo de viver, que é o modo de viver desligado destas coisas. uhum, E, portanto, depois, se calhar, culturalmente, há países em que não dão tanta importância à dinâmica do trabalho, por exemplo. O trabalho, pois, é vigílio, é tipicamente uma dinâmica vigílio. E, portanto, parece que isso facilita o sono. Mas, entre outras coisas, claro, se a pessoa estiver a passar por situações de muito stress a nível familiar, da iminência de uma ruptura de uma relação amorosa, pois, tudo isto, imagino ou verifico também muitas vezes que não é favorável ao adormecimento. A pessoa está ainda a tentar pensar como evitar determinadas coisas que são ameaçadoras. yeah, E, portanto, não, parece que não se pode desligar do tema. Desligar-se do tema é quase ficar à mercê da ameaça de uma ruptura, da ameaça de um problema maior no trabalho, com o chefe, por exemplo. Houve lá uma discussão é a muito ausência, né? grande. É, O desligar é a nossa ausência. Isso não é fácil de lidar desligar-se é muitas ausência. vezes. Portanto, até que ponto a pessoa se permite desligar-se, não é? Desligar-se dos temas de vida temporariamente, que é isso que o sono sugere e se vive assim, não é? Mesmo que depois possa aparecer em sonhos as temáticas vigis, muitas vezes de forma distorcida ou transparente, mas que levamos depois também para os sonhos. Mas se estivermos com a nossa mente muito ativa, a pensar ainda naquilo que aconteceu no dia ou preocupados com os dias seguintes, isto dificulta muito de facto, o processo de um adormecimento, pelo menos um E a adormecimento própria relaxado. continuidade do sono. Do adormecimento e da continuidade do sono. Sim, isto estou a verificar, já não temos assim muito tempo, mas depois também há algumas pessoas, daquilo que eu me tenho apercebido, explorando um pouco mais, nem sempre é assim, atenção, mas algumas pessoas podem associar ao sono a ideia de poderem morrer.
seja, há ali um simbolismo, não é? Hum, Rest in peace, não é? É a ideia também muitas vezes associada ao descanso, ao adormecimento. Então, uma temática de angústia de morte às vezes sucede e que atrapalha este desligamento do mundo. Bom, mas a própria angústia de morte está relacionada com coisas que ainda queremos fazer da vida. É o outro lado. Então a pessoa não, de alguma maneira, pode andar preocupada com a morte, não é? E depois também não dorme bem, é. não é? Também é um símbolo do desligar-se do mundo, o adormecimento. Mas importa perceber então o que é que pode ir fazendo, conectando-se melhor com o sentido da vida, o sentido da sua própria vida. Ah, Porque se a angústia de morte está muito intensa, é muito provável que a pessoa também não esteja a fazer aquilo que lhe faz profundamente sentido enquanto narrativa de vida, enquanto projeto existencial. Sim, Então é uma oportunidade também, muitas vezes, os problemas de sono para explorar depois. Então, vamos cá ver como é que está a perfeitamente. sua vida para ter estes problemas de sono. Isto estará relacionado com o quê? Uhum, sem E, dúvida. eh, e às vezes, inclusive, há, esta questão da angústia de morte. Vejo isto em algumas pessoas, não são em todas, mas em algumas está esta temática. Bom, se calhar, Bom, olha, estamos quase assim no falaste, nosso tempo. falaste em desligar, pronto, está na altura de desligar. Exato. Eh, Bom, sim, então, bom, próximo episódio, vamos lá ver o que tema que eu te vou trazer, desta vez, da A próxima vez, próxima caso. serás tu. Sim. Tá. Bom, desejamos um bom sono a todos que nos acompanham, na altura de vida, não é? Que melhor é o sono noturno, mas há pessoas que não podem viver nessa altura, e às vezes as pessoas trabalham por turnos, não é? Pois, é todas Muito essas questões complicado. que Pois, às fogem um vezes, bocadinho à normalidade da análise, mas que são questões importantes e que têm uma ligação com a falta de sono muito importante, né? sim, sim, sim. Mas talvez yeah, como outros temas que afloramos, talvez façamos depois essa ligação mais tarde. Sim, Olha, Nuno, mais uma é. vez, muito obrigado por estares aí. Gostei muito de Sim, discutir também, claro, e este tu assunto também, contigo. obrigado. E para o caso da pessoa que esteja a ver isto antes de ir para a cama, penso que não terá sido muito alarmante, portanto, aqui dissemos, e que tenha Sim, sido, e portanto, seja caso para desejarmos uma noite descansada. sim, esperamos que sim, esperamos que sim. Muito bem, então, assim, até breve. E um abraço para ti e para todos. Cheguem. Um abraço, Nuno. Até à próxima. Até a próxima.